O tema da deficiência intelectual e saúde mental tem merecido importância crescente ao longo dos últimos anos, devido não só ao interesse da comunidade científica sobre esta área, mas também devido ao crescente aumento da prevalência de situações de doença mental em pessoas com deficiência intelectual. Constata-se assim uma imperiosa necessidade de criar políticas e instrumentos que facilitem o diagnóstico e minimizem o impacto da doença mental nesta população. A existência de políticas e intervenções integradas que promovam e facilitem o acesso desta população a cuidados de saúde de qualidade, numa lógica de prevenção e diagnóstico precoce, é determinante para a sua qualidade de vida, redução do estigma e inclusão social e comunitária. Passo agora a palavra à mesa. Isto não sei se está a funcionar. Está. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. É um prazer tê-lo aqui connosco. Eu espero que não se vá embora, porque esta temática é extremamente importante para todos nós. Nós éramos para ter aqui outra oradora, que é a doutora Natália, só que a doutora Natália está com um problema com o seu filho, mais pequeno, que tem 1 ano e está no hospital, e, portanto, eu espero que rapidamente a criança melhore, para bem dele e da própria mãe. E, portanto, iríamos começar primeiro com o Dr. Manuel, exatamente porque pode ser que, entretanto, a doutora Natália se consiga ligar connosco. Portanto, Dr. Manuel Caldas de Almeida foi nomeado coordenador da Comissão Executiva do Plano Nacional de Saúde para as Demências no início de 2024, num despacho assinado pela Sra. Secretária de Estado de Promoção da Saúde, doutora Margarida Fernandes Tavares, antigo vice-presidente da União das Misericórdias Portuguesas, provedor da Santa Casa de Mora, é atualmente diretor clínico da Unidade de Cuidados Continuados Bento XVI, vocacionado para os doentes com demência. É um breve resumo do seu percurso, mas o que é importante é que, de facto, nos fale agora da importância do Plano Nacional das Demências e o seu impacto no diagnóstico de doença mental nas pessoas com deficiência intelectual, porque para nós isto é extremamente importante. É uma situação que nos está a acontecer a nível das organizações e que nem sempre sabemos lidar com elas. Portanto, agradeço que nos fale sobre este assunto. Obrigada. Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer à organização o convite para estar aqui. É um gosto e eu penso que é muito útil aprofundarmos estes contactos e estas relações. Agradeço a escolha destas cadeiras, que são logo em si um desafio, porque uma pessoa consegue se sentar, mas depois às vezes não consegue levantar e, portanto, logo aqui há um teste à mobilidade e à funcionalidade dos palestrantes. O convite para estar aqui e para falarmos do Plano Nacional de Saúde para as Demências, eu peço-vos um bocadinho de paciência, porque eu tenho de contextualizar um bocadinho a questão da demência e a questão da saúde mental, porque são 2 planos de saúde diferentes, ou seja, nós temos um plano de saúde para a doença mental psiquiátrica, onde incluímos a esquizofrenia, as psicoses, as depressões, etc., as neuroses, e temos um plano para a demência. A grande diferença aqui é que a demência é uma doença orgânica, uma doença neurológica, e está ligada à longevidade e ao envelhecimento. Mas, mesmo aqui, as mudanças são dramáticas e muito rápidas, e por isso vale a pena falarmos sobre isso. A questão da longevidade, que costuma-se começar estas palestras a dizer isto é uma desgraça, estamos todos a viver mais 30 anos, eu acho ótimo, porque pela esperança média de vida de Portugal em 1960 eu já cá não estava, portanto eu acho ótimo que haja longevidade, porque eu já estou nos anos a ganhar. Mas a longevidade depois tem, pelo outro lado, a questão do envelhecimento e a questão da doença e a questão da doença crónica. Na doença crónica, e isto é algo que está a impactar de uma maneira muito diferente de dia a dia, porque mesmo a maneira como nós vemos a longevidade muda constantemente. Eu fiz um documento enquanto fui vice-presidente da União das Misericórdias, que foi um documento que fizemos há 3 ou 4 anos, e na semana passada estive com o Dr. Manuel Lemos, que é o presidente da União, e decidimos que vamos ter que revisitar esse documento sobre longevidade, que foi feito há 4 anos atrás, porque achamos que já está ultrapassado e que há muitas coisas diferentes. Dentro da doença crónica e do que nós temos que ter
para assegurar aquilo que se falou aqui da qualidade de vida das pessoas e da qualidade de vida das famílias, a demência é, sem dúvida nenhuma, a doença crónica com maior impacto na qualidade de vida. E é um impacto na qualidade de vida do doente, um impacto na qualidade de vida da família e um impacto na qualidade de vida dos cuidadores formais e informais. Se eu tiver o meu pai com uma insuficiência cardíaca, eu posso ter a minha vida normal, o meu pai pode ir ao médico, pode fazer a sua medicação. Se eu tiver o meu pai com uma demência, eu tenho que prestar cuidados 24 horas por dia, 365 dias por ano, e isto impacta com a vida profissional das pessoas, impacta com a vida afetiva e de relação das famílias, e, portanto, esta questão é uma questão muito grave. Perceber também que eu, como disse, sou responsável por uma unidade, que é o Bento XVI, que é uma unidade especializada em demências, e só para perceberem como as coisas se alterarem, esta unidade abriu há 12 anos e na altura nós pusemos como critério de não admissão, a doença psiquiátrica ou sintomas psiquiátricos. Eu posso-vos dizer que neste momento 60% dos doentes que são internados no Bento têm antecedentes psiquiátricos ou têm doença psiquiátrica além da demência, porque o que começou a ser cada vez mais comum é pessoas, embora a demência esteja associada à longevidade e ao envelhecimento, cada vez é mais comum pessoas mais novas que associam outras doenças à demência e que associam doença psiquiátrica à demência e sintomas psiquiátricos. E, portanto, nós temos que estar preparados para estas mudanças e temos que estar preparados para as exigências que estas mudanças nos põem e para sermos capazes de dar resposta. Eu, de facto, fui nomeado em 24 para esta comissão. Dizer-vos que, quando me convidaram, a Sra. Secretária de Estado disse que tinha 9 milhões de euros para o exercício da Comissão. Esses 9 milhões transformaram-se em 3 milhões e mesmo esses eu estou a vê-los pelo binóculo. Portanto, isto para perceberem que isto em Portugal é muito relativo. Durante este ano eu aprendi uma coisa, que foi, depois de eu ter tido a primeira reunião com o Presidente do ACSS, o senhor foi demitido. Uns tempos depois eu tive uma reunião com a Presidente do SPM, agora já conheço as siglas todas, Presidente do SPMS, que também foi demitida. E finalmente eu fui ao Porto para me reunir com o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde e na semana seguinte ele foi demitido. Eu achei que era eu que lhes dava azar e que eles estavam todos a ser demitidos. Mas eu garanto que não tenho nada a ver com a demissão do Governo, foi uma coisa autónoma a mim. Pronto, mas o que é facto é que percebem que tudo isto faz com que nós estejamos permanentemente a recomeçar. E que aquilo que nós fizemos para o Plano Nacional de Saúde e para a execução do Plano Nacional de Saúde, e que eu acho que está garantido, enfim, vamos ter agora 2 ou 3 meses até recomeçarmos as coisas. Mas para perceberem um bocadinho o que é que nós fizemos, portanto, isto são, só para perceberem, a verdadeira Comissão Executiva somos 5, mas depois tivemos que ter atrás de nós este grupo que é a Comissão Nacional do Plano. Como vocês percebem, eu estou neste lugar há 1 ano e vou ter amanhã a primeira reunião com esta comissão alargada, porque metade deles, os organismos não os tinham nomeados e estavam para nomear. Bom, mas o que é facto é que os 5 conseguimos já fazer algumas coisas. Eu vou passar um bocadinho esta parte inicial para chegarmos aqui, pronto. Isto é uma coisa um bocado complicada, mas olhem para as partes que eu vou sublinhando. Ou seja, a primeira coisa que nós achámos que era fundamental e que temos tudo preparado para começar foi esta questão da consciencialização e da promoção e prevenção. Ou seja, nós temos uma campanha pública pronta a arrancar, é uma campanha que vai decorrer até o fim do ano, televisões, rádios, jornais, etc., e que tem 2 principais objetivos. Um é a questão do estigma. Como vocês sabem, ninguém tem vergonha de ter uma insuficiência renal, ninguém tem vergonha de ter uma insuficiência cardíaca, mas ninguém confessa que tem uma demência. É muito raro as pessoas dizerem eu tenho demência. E é importante que nós consigamos lutar contra isto e que se consiga perceber que é importante as pessoas saberem que têm demência e manifestarem que têm demência, porque se não o souberem, não fazem parte da decisão. E um dos problemas graves em Portugal é que as decisões são tomadas numa fase da demência em que o próprio já não entra na decisão e não entra no plano de cuidados. Portanto, uma coisa que é fundamental é acabar com o estigma e tentar fazer diagnóstico precoce. Por mais uma razão é que
embora a demência é uma doença crónica de evolução permanente e que vai acompanhar até à morte da pessoa, apesar disso, e apesar de não termos fármacos para tratar a demência, há aqui 2 pontos muito importantes e que são fundamentais nesta estratégia do plano. Uma é que uma parte das demências são secundárias, ou seja, são demências que são secundárias a outra doença. E se tratarmos essa outra doença, a pessoa deixa de ter demência. Portanto, a primeira coisa que se tem que fazer quando uma pessoa tem demência é perceber se é primária ou se é secundária, porque se for secundária tem tratamento. Portanto, isto é fundamental saber se vem por causa de uma doença da tiroide, uma intoxicação por chumbo, infecções, massas, etc, etc. Portanto, isto é a primeira coisa que quem é a equipa que segue estas pessoas, e vão perceber porque é que eu estou preocupado com isto, porque faz parte da minha estratégia, perceber se é primária ou secundária para podermos tratar as secundárias. E em relação às primárias, porque é que é preciso o diagnóstico precoce? Porque, embora nós não tenhamos cura para a doença, nós hoje em dia temos medicamentos e estratégias não farmacológicas, e é isso que é muito importante, que temos medicamentos, mas temos estratégias não farmacológicas, que, embora não curem a doença, tornam os degraus maiores, ou seja, a pessoa vai descer a escada na mesma, mas vai estar muito mais tempo nos degraus iniciais. E, se vocês pensarem que uma pessoa na fase 1 e no princípio da fase 2 da demência faz parte da família, faz parte das festas familiares, reconhece os netos e que a pessoa nas fases avançadas já não consegue exprimir-se, já não consegue conhecer as pessoas que a rodeiam, percebem que a qualidade de vida é completamente diferente nas fases iniciais ou nas fases finais e, portanto, se nós fizermos que nos 14 anos que aquela pessoa vai viver com demência, que passe 10 ou 11 nas fases iniciais, vai passar 10 ou 11 com muito mais qualidade de vida. Portanto, esta campanha que nós vamos fazer tem financiamento, está pronta, estamos neste momento em fase de aprovação do concurso das empresas que a vão fazer. Pronto. A outra questão que temos a seguir é, portanto, esta campanha de informação e consciencialização de que eu falei. Depois, a seguir, temos a questão da capacitação. Um dos problemas muito graves que nós temos em Portugal é que, na maior parte dos sítios, o acesso à neurologia é extremamente limitado. É muito difícil as pessoas terem uma consulta de neurologia. E de psiquiatria, mas de neurologia principalmente. E, portanto, a nossa estratégia é capacitarmos os cuidados primários de saúde para fazerem a primeira abordagem, ou seja, os médicos de família saberem o suficiente para excluir as tais demências secundárias, saberem que exames é que têm que fazer para excluir as demências secundárias e saberem tipificar que demência é que a pessoa tem. Porque se nós conseguirmos fazer isto, logo à partida vamos dar muito mais acesso às pessoas, aos médicos. A seguir vamos ter que ter, já vou falar nisso, o acesso às especialidades, mas aí vamos falar de outra coisa. Portanto, para esta capacitação, nós temos neste momento preparado também numa academia, a oradora anterior falou na constituição de uma academia, nós também temos uma academia, e essa academia tem formação específica em 2 áreas. Tem uma formação específica na área da demência para médicos e enfermeiros, portanto, fazer diagnóstico, terapêuticas, que fármacos usar, como usar, e depois tem formação específica para as tais terapêuticas não farmacológicas e podermos ter que estratégias de terapia ocupacional, de fisioterapia, de comunicação e de contacto com as pessoas de demência. Está hoje provado, e isto é muito importante, que nas pessoas com demência nós conseguimos evitar, em 90%, conseguimos evitar sem fármacos as complicações, e as complicações são a agitação, a agressividade. E porquê é que as pessoas ficam agitadas, agressivas e ansiosas? As pessoas ficam agitadas, agressivas, ansiosas porque não sabem o que é que se está a passar à volta dela, não reconhecem o que se está a passar à volta dela. Nós temos que perceber que a pessoa com demência não tem problemas dos órgãos dos sentidos. Ela vê e ouve e sente como nós vemos, ouvimos e sentimos. Ela tem problema na interpretação daquilo que vê e ouve. E por isso, algo que pode ser muito tranquilo para nós, pode ser muito assustador para uma pessoa com demência. Assim como coisas simples, como seja eu estar com bata e isso identifica como médico, e eu como médico, e quem diz que eu como médico, ou como auxiliar, ou ajudante, ou enfermeiro, sinto que posso
chegar ao pé da pessoa e começar a mexer-lhe, a palpar-lhe a barriga, por exemplo, e para uma pessoa com demência isso é uma agressão enorme, porque ele não me reconhece como ajudante ou como enfermeiro por causa de ter a bata. E, portanto, é preciso nós sabermos como interagir com as pessoas. E o que está provado é que a competência relacional evita-se em fármacos em 85% a 90% as tais manifestações secundárias de agitação e de agressividade. Portanto, percebem já aqui como isto é básico, e é básico em todos os cuidadores das pessoas com demência. Portanto, esta é uma formação que vamos fazer na tal academia e vamos fazer uma outra formação que para mim me parece fundamental, que é a questão da gestão do plano integrado. Nós em Portugal nunca conseguimos, e vocês terão essa experiência no vosso dia-a-dia, temos imensa dificuldade em juntar a saúde e o social. Continuamos com as equipas de saúde de um lado, as equipas de social do outro, chegamos a ter pessoas que têm as SCCIs, que são as equipas de apoio domiciliário de manhã, e as do SAD, do apoio social, que vêm a apoio domiciliário à tarde, e nem sequer comunicam, não têm um plano conjunto. Nós temos que ter um plano conjunto, porque isso é a única maneira de garantir a continuidade de cuidados. Não faz sentido nenhum que uma pessoa que tem uma demência e que está em casa e que vai ser internado ou conseguir estar na rede, não haja uma continuidade de cuidados de um lado para o outro. Mas o que é facto é que não há. O que é facto é que os médicos que seguem a pessoa no hospital não têm ligação nenhuma, nem plano nenhum com quem o segue depois em casa. Portanto, aqui há algo fundamental, que é ter um plano de cuidados e esse plano de cuidados garantir a continuidade. Portanto, uma das formações que nós estamos a fazer, enfim, nós descobrimos que a Escola Nacional de Saúde Pública tinha um mestrado nesta área, na gestão de cuidados e na continuidade de cuidados, e contratualizámos com eles uma formação que é um condensado desse mestrado em gestão de cuidados. Não é na prática dos cuidados, é gestão e continuidade de cuidados. Parece-nos isto que é fundamental. No setor social, nós fizemos um acordo com o Centro de Competências na Guarda, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que tinha verbas e formadores, mas não tinha os conteúdos pedagógicos e, portanto, neste momento estamos a trabalhar com eles e temos garantido para este ano e para o próximo ano formação específica para ajudantes de lar, auxiliares de ação médica da Rede Nacional de Cuidados Continuados e ajudantes de apoio domiciliário para terem formação específica em cuidados a pessoas com demência. Isto é algo que está a decorrer neste momento e que eu posso vos dizer, por exemplo, em lares, tem um resultado fantástico, porque os profissionais sentem, de facto, a diferença de terem estas competências e de terem a tal competência relacional. Pronto, depois entramos aqui na parte difícil, que é esta questão de ter um percurso continuado entre os cuidados de saúde primário, os hospitais e os centros de referência. Este é um problema enorme, porque há zonas do país onde nós pura e simplesmente não temos neurologia. Porto Alegre não tem neurologia fácil, Beja não tem, e portanto o que eu fiz aqui foi cada um toca com o que tem. Nos sítios onde há neurologia e psiquiatria trabalham em conjunto, nos sítios, por exemplo, em Beja e no litoral alentejano há duas equipas de psiquiatria que estão a começar a dar apoio aos lares encantados da vida, não têm neurologia, paciência, trabalham sem neurologia. E portanto estamos um bocadinho a dar força às equipas locais que há, com um sistema ainda muito agravado, porque de facto continua a não haver uma ligação eficaz também entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares. Eu agora, para os assustar um bocadinho, o que eu disse foi, dei 15 dias às OLS para me darem um dia por semana para teleconsulta de neurologia. Um dia por semana, teleconsulta de neurologia, e depois nós podemos ter pessoas dos lares ou dos apoios domiciliários ou pessoas que estão em casa com ligação a essa teleconsulta. E para os assustar, disse-lhes, se vocês não arranjarem aí a teleconsulta, eu vou comprar no privado. Não sei ainda a resposta, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Não vou ligar nenhuma, mas paciência, a gente pelo menos entretém-se. Portanto, esta questão do percurso de cuidados é algo que nós temos feito e que queremos desenvolver e que estamos a desenvolver, como eu disse, com as unidades com as ULS. Portanto, esta história do plano integrados e da coordenação com formação específica e que já sabemos quem é que vai ser as pessoas nos centros de saúde que vão desenvolver isto. Para terminar, nós temos agora esta questão que é... Pronto, nós estamos a tentar perceber se há vantagens ou se não há vantagens em ter lares e apoios domiciliários especializados em demência.
Há uma coisa que eu tenho a certeza, esta unidade que eu tenho e que eu giro em Fátima, que se chama Bento XVI, na área da demência, está a fazer um bom trabalho e permite que as outras unidades da zona tenham pessoas com demência, porque sabem que sem uma pessoa com demência complicada, tem uma pessoa com demência descompensada, tem uma frontotemporal, tem uma psiquiátrica, podem mandá-la para o Bento para estabilizar e para depois voltar. Portanto, no fundo, é um centro de estudos, é um centro de estudos de métodos de trabalho, é um centro de estágios e é um centro para resolver casos complicados. O que eu recomendei neste momento é que consigamos ter um centro destes em cada região. Já estão identificados um no Norte, um no Centro e um no Sul, e esperemos conseguir avançar com isto. Pronto. Outra coisa que fizemos também foi com a equipa da hospitalização domiciliária. A hospitalização domiciliária não é apoio domiciliário. A hospitalização domiciliária é fazer tratamentos hospitalares em casa. Portanto, é a pessoa que está com uma pneumonia, ou partiu uma perna, ou que teve o AVC, e que aquele hospital, em vez de o tratar no hospital, consegue tratá-lo em casa. E nós conseguimos que fosse considerado critério de prioridade para ter hospitalização domiciliária para as pessoas com demência. Para uma pessoa com demência ser internada é um drama, é um fator de descompensação, é um fator de desorientação e, portanto, se conseguirmos que não haja internamentos hospitalares, ou pelo menos alguns, e que os possamos fazer em casa, é uma ponto importante para estas pessoas. Pronto. Na quinta-feira passada, nós fizemos um workshop com este objetivo da intervenção no setor social e o que nós fizemos foi levantámos, com a União das Misericórdias, com a CNIS, com as Irmãs Hospitaleiras e com os Irmãos de São João de Deus, as experiências que havia em Portugal direcionadas para a demência. Portanto, quem é que tinha apoios domiciliários especializados, quem é que tinha apoios lares especializados, e juntámos essas pessoas todas, cada um apresentou a sua experiência e depois fizemos um workshop de cada área e estamos ainda a trabalhar as conclusões, mas para vos abreviar e sem compromisso, porque o que eu vou dizer são as minhas conclusões, não são as conclusões trabalhadas pelo grupo, mas para mim o que eu acho que saiu é o seguinte: não é necessário haver apoio domiciliário só para demências, nem haver lares só para demências. Porque a realidade é que 50%, e esta realidade é uma realidade estudada cientificamente, 50% dos utentes de lar em Portugal neste momento têm demência. Portanto, o que é preciso é dar competência aos lares para resolver as pessoas que têm demência que lá estão dentro. Portanto, os lares têm que ser capazes de fazer identificação, têm que ser capazes de fazer reabilitação, neuroestimulação e manter a qualidade de vida das pessoas com demência. Em relação aos apoios domiciliários, o que nós defendemos depois deste workshop é que os apoios domiciliários têm que fazer o que fazem atualmente, cama, mesa e roupa lavada, refeições, etc. E depois podemos ter umas equipas especializadas, equipas com terapeutas, com psicólogos, com enfermeiros, que dão apoio às equipas de apoio domiciliário e que fazem atividades específicas, que já não são o ir ajudar a tomar banho ou o ir ajudar a vestir-se, são o ir à casa das pessoas, fazer neuroestimulação, fazer fisioterapia, fazer cuidados de enfermagem, se isso for necessário. Portanto, basicamente, este é o plano que nós temos neste momento. Eu estou confiante que este plano vai decorrer até ao fim do ano. A formação na academia obrigatoriamente tem que estar pronta até ao fim do ano, porque é financiada pelo PRR e, portanto, inevitavelmente tem que estar. A formação com o Centro de Competências da Guarda já não é PRR e, portanto, é algo que vai decorrer em 3 ou 4 anos, mas de certeza que para muitas das pessoas que me estão a ouvir acham que a questão da demência em Portugal, o copo está completamente vazio. Eu não diria que está cheio, mas acho que já está um quarto cheio e agora temos que trabalhar muito para conseguir a resposta, pelo menos com as ULS, porque de facto eu acho que esta é a doença que tem um enorme impacto e é uma doença que está numa transformação enorme. Cada vez temos pessoas mais novas com demência, cada vez temos mais pessoas com sintomas psiquiátricos, pessoas com outras doenças, pessoas com outras perdas e que têm demência também e, portanto, já não podemos ter um plano de demência para os velhinhos com mais de 85 anos. A maioria da demência está lá, mas há muita demência que não é aí que está e temos que preparar para isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Manuel. É um prazer ouvi-lo. Eu já sei que a doutora Natália não vai estar connosco, portanto temos mais um bocadinho para conversarmos
com a plateia e perguntas que queiram fazer. Eu agradeço a sua exposição, foi brilhante, muito obrigada. E que tinha uma questão, se cá vou fazer eu a primeira questão, se não se importam. A ligação às residências das pessoas com deficiência, porque nós também temos pessoas com demência que têm dificuldades intelectuais. Era importante também fazermos parte deste plano e haver também uma rede de suporte. Portanto, concordo que, de facto, as pessoas não devem ser tiradas nem devem ser postas cada uma separadamente. Acho que devemos estar integrados e que realmente estas redes devem, de facto, fazer esse apoio onde as pessoas estiverem. Portanto, não sei se efetivamente estamos contemplados aí ou não, mas era importante que isso acontecesse. Até porque muitas vezes o que nós temos, decorremos dos centros de saúde, mas só não chega, não é? Sim, claro que sim, que estão contemplados. Nós temos aqui dois problemas. Um é que os centros de saúde dizem, quanto a mim, falaciosamente, que dão apoio e depende muito das zonas do país. Há zonas do país onde, de facto, dão e há zonas do país onde não dão. E que são as instituições depois que têm que ser os seus próprios médicos ou que têm que ter, enfim, outros recursos. O que eu acho é que isso não pode depender do sítio onde a pessoa vive, não é? Eu acredito muito nesta questão da demência. Se nós conseguirmos dar competências aos cuidados primários, já vamos facilitar muito em grande parte do território nacional, porque apesar de tudo, embora haja este grande problema, deixem-me dizer uma coisa que eu me esqueci de dizer há bocado. Uma coisa que eu já não estou, eu neste momento sou responsável do Bento XVI, mas eu trabalho num grupo de saúde e sou responsável por um hospital privado em Portugal. Portanto, eu estou um bocadinho afastado já do que é. Eu fui médico de família durante 20 e tal anos no Alentejo, mas estou já um bocadinho afastado. E o que eu descobri a certa altura é que neste sistema agora que eles têm nos cuidados primários, a remuneração dos médicos e dos enfermeiros depende do atingimento de determinadas fórmulas, que tem a ver com a cobertura de saúde infantil, da cobertura de saúde materna, etc, etc, etc. A demência não está incluída. Pronto. E o que eu estou a fazer agora com a ACSS é tentar que a demência esteja incluída, porque se a demência estiver incluída e fizer parte das plataformas de atingimento, temos logo os médicos e os enfermeiros muito mais interessados em fazer isso. Mas eu acho que é fundamental, esta primeira ligação tem que ser com os cuidados primários, porque é aí que está o acesso de proximidade, isto sem dúvida nenhuma. O que eu acho que nós devemos exigir ao Estado, ou, não estou a dizer a este Governo, mas ao Estado em si, é que seja honesto connosco, porque ou o Centro de Saúde Local dá apoio, ou se não dá, tem que assumir que não dá apoio e permitir que as entidades comprem esse apoio, mas sejam remuneradas por isso, porque o problema, como se disse há pouco, fui vice-presidente da União até o ano passado. E o que eu vejo é que muitas instituições na área do envelhecimento têm que cobrir essa falta de apoio dos centros dos cuidados primários, mas têm que cobrir a custos próprios, porque depois não são remuneradas por isso. E isto é também um círculo vicioso. Há uma coisa que eu acho, além desta ligação aos cuidados primários, eu tenho algumas unidades de lares, principalmente, e apoios domiciliários, em que consegui muito bons resultados com a telemedicina. Neste aspecto da especialidade, dá muito bom resultado e permite um acesso muito mais fácil, principalmente em zonas mais isoladas, Alentejo, etc. Mas só para dizer que sim, para mim, aquilo que eu desenhei, claro que vos inclui, isso é óbvio. Aliás, desculpa, por isso é que eu referi que a demência já não está acantonada nos 85 e mais anos. Muito obrigada. E devolver a palavra à Assembleia, não sei se quererão fazer, se calhar terão muitas perguntas a fazer. Doutora Adalberto, por favor. Muito boa tarde, sou Adalberto Fernandes. Os meus parabéns pela ousadia da sua comunicação, Sra. Professora Doutora Caldas de Almeida, e abri-me o apetite por causa da campanha de sensibilização. Eu tenho sempre grandes interrogações sobre os impactos das campanhas. Veja-se a campanha da violência doméstica e depois se ela tem de facto impacto nas famílias. E a minha questão é muito simples. Se
conhece seguramente qual é o lema, ou a frase, e se a campanha tem diversos territórios de divulgação, porque há públicos muito importantes nesta matéria. E eu gostava de chamar a atenção para a importância desta campanha nas escolas, porque os netos e os bisnetos também estão dentro do mesmo barco quando uma pessoa, o avô, o bisavô, a avó ou a bisavó têm demência. Eu cada vez mais estou convencido, com a minha experiência, modesta experiência, não há fruto mais saboroso que é trabalhar desde as primeiras idades e a influência que as crianças e os jovens têm nas famílias para a mudança de comportamentos. Vejamos a campanha contra o tabaco. Mais uma vez, os meus parabéns e muito obrigado. Bom, muito obrigado. Eu tenho as mesmas dúvidas em relação às campanhas, mas o que é facto é que nós continuamos a ter médicos de família que acham que não vale a pena fazerem o diagnóstico da demência porque acham que não têm nada a fazer para a demência. E temos que mudar isto, não é? Concordo consigo, eu ali não falei, nós estamos a falar com as autarquias e é evidente que isto tem que se trabalhar nas escolas, não é? Eu tenho netos que já me tratam com demente como eu estou à frente de um computador, portanto a minha experiência aí é muito clara, mas concordo consigo. Eu durante muitos anos fiz saúde escolar no Alentejo, em que ia às escolas e trabalhava com os miúdos e não sei. E eu lembro-me sempre de um miúdo, uma vez nós estávamos nas Brotas, que é uma terrinha lá do meu concelho, e estávamos a falar da questão da alimentação, dos dentes, na altura havia muito problema das cáries dentárias, não sei o quê. E eu falei lá com o miúdo era um miúdo engraçadíssimo, isto é fora do contexto, mas quando eu estava a falar com ele, perguntei, então o teu pai o que é que faz? E ele disse, meu pai é aviador. Na altura, na agricultura, fazia-se muitas coisas com avião de semente, agora é proibido, mas fazia sementeiras e aplicações. Ele disse, sim, é o teu pai é aviador, então anda com o avião. Não, havia copos. Mas isto para dizer, depois, esse mesmo miúdo, quando eu lhe perguntei para que é que estávamos a fazer aquela conversa, ele disse-me, sim, eu sei, é para eu morrer saudável. Pronto, nós não vamos morrer saudáveis, vamos morrer de uma doença qualquer, mas eu concordo consigo, as campanhas têm problemas, mas neste momento, com esta questão de continuar a haver o estigma que há em relação à demência, das pessoas terem vergonha de ter demência, das famílias terem vergonha de assumir, a questão de não se perceber que a demência é uma doença e muitas vezes, e vocês têm experiência disto com outras questões, que é não se perceber que uma alteração de comportamento, uma agressividade, uma má criação, não é a pessoa que está a ser mal criada, não é a pessoa que está a bater, é a doença que está a fazer isso. E isso, se nós conseguirmos perceber isso, conseguimos distanciar da agressividade que nos está a fazer. Eu acho que é fundamental termos este trabalho, porque cada vez nós vamos ter mais pessoas com demência, a expectativa dos números nos próximos anos é dramática, e temos que normalizar o trabalho que nós tivemos em relação às perdas físicas, a questão das rampas, a questão do acesso físico das pessoas aos edifícios. Nós temos que ter o mesmo trabalho nas aldeias e nas cidades para as tornar amigáveis para as pessoas com demência. Porque nós cada vez mais vamos ter pessoas com demência. Eu moro aqui numa zona de Lisboa onde as entradas dos prédios é tudo por códigos. E no outro dia estava a perceber isto. Qualquer dia temos aqui uma malta na rua que não consegue entrar em casa. Porque, então temos lá uma mnemónica com os códigos, não é? Mas não estamos preparados para isso. Assim como nós, automobilistas, que nos irritamos muito com os idosos que atravessam fora da passadeira. Mas cada vez vai haver mais idosos que vão atravessar fora da passadeira porque eles têm demência e não vão passar pela passadeira. Portanto, a campanha é fundamental. Muito obrigada. Vânia? Posso? Bom, boa tarde, Dr. Manuel. Meu nome é Everton Pereira, eu sou do Brasil, sou professor de uma escola de saúde pública, então eu fiquei muito interessado, né, de pensar algumas coisas que o senhor traz, especialmente com relação à formação
desses profissionais de saúde, né? O senhor citou aí uma contratação do mestrado sobre, né, da Escola Nacional de Saúde Pública. Eu queria entender um pouco quais são esses profissionais que estão sendo formados por por essa especialização ou coisa do gênero, e como que eles vão levar esse conhecimento para o território ou para o serviço que eles estão inseridos, né? Porque me parece que é uma questão bem importante, né? E como que também vocês estão fazendo a tarefa de mobilizar as universidades, fazer com que as universidades pensem sobre isso e incorporem no processo de formação. Eu falo isso porque atualmente eu coordeno um curso no Brasil para 3.000 médicos de família e comunidade, para pensar acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência na atenção primária, né, nas unidades básicas de saúde, dentro do Sistema Único de Saúde. E a gente vê como o processo de formação dos profissionais da medicina, e eu falo desses necessariamente, né, porque a gente está formando esses profissionais, esses 3.000 médicos, é uma necessidade de uma formação constante na questão da deficiência, né, e acredito que na demência tem um diálogo bem fundamental. Então, eu queria entender um pouco de como é que a formação ela entra dentro dessa transformação, né, para a gente pensar também similaridades ou diferenças né, do Brasil e de vocês. Obrigado. Sim, obrigado pela pergunta, porque esse é um dos pontos fulcrais do trabalho que eu estou a desenvolver. Nos centros de saúde em Portugal, neste momento, por felicidade minha, há um departamentozinho que passa despercebido da maioria das pessoas, que se chama Unidade de Cuidados na Comunidade, UCC, Unidade de Cuidados na Comunidade. Esta Unidade de Cuidados na Comunidade, que existe em todos os centros de saúde, tem obrigatoriamente enfermeiro e tem assistente social. Faz parte obrigatoriamente, pelo menos, um enfermeiro e um assistente social. E tem por missão a coordenação dos cuidados de doença crónica em casa. E, portanto, o que eu propus à senhora Ministra foi, ok, então, se nós temos esta unidade de cuidados continuados, de cuidados na comunidade, que, por acaso, até passa despercebida, porque a maioria estão lá sem perceber o que é que estão a fazer. Nós vamos dar-lhes formação nisto da gestão de cuidados e ficam eles responsáveis pela articulação dos cuidados entre a parte social e a parte da saúde. Eu não sei se vocês no Brasil têm este problema que existe cá, entre os apoios domiciliários da saúde e os apoios domiciliários. Nós cá chamamos o SAD, o domiciliário, e a CCI, o da saúde. Aqui o problema é tão grave que eu ainda não consegui compatibilizar os dois processos clínicos, ou seja, o software que é usado no SAD e o software que é usado na CCI, eu ainda não consegui que houvesse um link entre os dois para que o enfermeiro que vai à casa possa deixar uma mensagem no plano de cuidados para o assistente que vai de manhã. Pronto, este é um trabalho que estamos a fazer agora, mas a sua pergunta é muito pertinente. Nós estamos a fazer esta formação específica, tal condensado do mestrado, a estes enfermeiros e assistentes sociais das UCCs, porque, por uma questão de sorte, estas UCCs passam um bocadinho despercebidas e, portanto, têm disponibilidade de tempo para fazer isto e têm como missão fazer isto. Portanto, acho que é a obrigação deles de trabalharem. Muito obrigada, Dr. Manuel. Nós vamos ter que encerrar este painel. Temos o Sr. Secretário de Estado que já chegou e, portanto, vamos encerrar. Muito obrigada. Eu sei que realmente era extremamente importante continuarmos. Quem sabe numa outra oportunidade possamos dar mais tempo com o Dr. Manuel para nos explicar melhor todo este processo. Muito obrigada por ter estado connosco. Isto para nos levantarmos. Então, vamos passar muito rapidamente para a sessão de encerramento do segundo seminário Luso-Brasileiro, chamando para o palco o professor Carlos Veiga, a doutora Rosa Neto já está no palco e o senhor secretário de Estado do Trabalho, Adriano Rafael Moreira. Um, dois. Estamos aqui a tentar, então, organizar. Tentar não, está organizado.
uma organização. A sessão de encerramento foi um dia e meio longo de trabalho, foi uma jornada bastante longa, mas acho que foi bastante produtiva. Convidámos o Carlos Veiga para poder também aqui dar-nos umas palavras, porque o Carlos Veiga está connosco desde o primeiro dia. Basicamente, o Carlos Veiga bateu à porta da FENACERSE a dizer: tenho uma ideia, gostava que encontrássemos aqui um momento de partilha entre a PAIS e a FENACERSE e naturalmente, Carlos, queríamos-te agradecer publicamente e, obviamente, dar-te a palavra também para poderes... Posso falar ali? Podes falar ali, sim. É mais Muito fácil, bem. não é? Bem. Bom, boa tarde a todos e a todas. Cabe-me a mim agora, digamos, ter esta missão de tentar fechar o melhor possível este magnífico seminário que assistimos ao longo destes 2 dias. De facto, a organização, a FENACERSE e a sua equipa estão de parabéns. Parabéns porque conseguimos fazer aqui algo de grande valor científico, social e até político. Ok? Eu tinha preparado um discurso com umas 25 páginas. Eu tinha dito à doutora Rosa Neto, eu sou um pouco incontinente verbal e, portanto, escrevo muito e, escrevendo muito, também vou ter que falar muito. Mas que fiz assim uns cortes e fica com uma coisita um pouco mais pequena para não vos maçar demasiado neste fecho, ok? Então, vou fazer uma leitura, porque eu, assim, lendo as poucas páginas que agora sobraram, eu vou ser muito menos proativo, não é? Relativamente à vossa capacidade de me escutar até ao final, ok? Então, de uma perspectiva, eu diria, uma pequena nota. Eu estou aqui, ao final de contas, eu diria que estou aqui numa dupla condição. A condição pessoal, porque a minha pessoa em si está muito ligada às 2 organizações em particular, quer à FENACERSE, quer à Federação dos APAI, e também numa perspectiva, digamos, mais direta, mais próxima, tem a ver com a minha participação na comissão científica deste evento, ok? Portanto, a minha conversa vai oscilar um pouco entre aquilo que é a minha situação pessoal e aquilo que é a minha opinião enquanto membro da comissão científica. Bom, eu começaria por saudar os estudantes aqui presentes, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Vice-Presidente da FENACERSE, o Dr. Joaquim Pequicho, e queria uma saudação muito especial também para a Dona Julieta Sanches, Presidente da FENACERSE, que teve um pequeno acidente, um pequeno azar, e não pode estar aqui presente connosco ao longo destes dias. Estimada amiga, desejo as boas melhoras, o mais rápido estabelecimento possível. Também saudaria muito particular o Dr. Adnilson Marins, que esteve connosco aqui, por representar, do ponto de vista institucional, a Federação das APAIs do Estado de Minas Gerais. Também estimado amigo Sérgio, também é um interlocutor relevante na nossa colaboração. Meus caros e caros membros da organização do evento, saúde a todos os que organizaram, na pessoa da doutora Ana Rita Peralta, para não me esquecer de ninguém, pois eu lembro-me do Joaquim, da Vânia, da Lucília, e provavelmente haverá mais alguns, e já estão todos devidamente cumprimentados. Caros comunicantes, caros participantes, de que vou aqui falar? Umas poucas palavras apenas. Começo por felicitar, como já o fiz, a FENACERSE, pela organização da 2ª edição do Seminário Luso-Brasileiro. E quando falo na 2ª edição, e não falo no 2º seminário, isto tem um significado específico. Quero dizer que o seminário é, a partir de agora, uma coisa aberta. Ok? Poderá haver sucessivas edições, mas nunca não deverá haver o 1º, o 2º, o 3º, mas sim a edição 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Muito bem, então, felicito-vos pela organização do seminário, pelo seu empenho em dar continuidade ao mesmo, depois da 1ª edição, que se realizou em 2022 no Brasil, Estado de Minas Gerais, mais propriamente em Pará de Minas, organizado então pela APAI de Pará de Minas, pela Federação das APAI e pelo Instituto de Ensino e Pesquisa da Arti Barbosa. Estou convicto, portanto, por esta razão, que veio para ficar, tendo caso para dizermos, até breve,
a terceira edição nos espera, algures, em Minas Gerais. Era um desafio para o Sérgio e para a sua equipa. Agora, uma coisa que eu ontem até comentei ali com o Dr. Adalberto, se recorda, a propósito dos livros antigos, não é? Nós estudámos há muitos anos, e há dias eu mesmo reencontrei um velho livro de leitura da 4ª classe, com o título de Leituras para o Ensino Primário. 4ª classe, 39ª edição, da autoria de Augusto Pires de Lima e Américo Pires de Lima. A edição era do ano de 1977. Provavelmente, alguns dos presentes também o tiveram como seu livro de leituras. Porque era um livrinho pequeno, durou décadas. Ora bem, é um livro velhinho, e já não estava em grande estado de conservação quando eu voltei a reencontrar. Pois já lá vão, no meu caso, mais de 55 anos que eu tive o privilégio, a necessidade de usar esse livro para poder, na altura, realizar a 4ª classe. É um livro típico do ensino patriótico do Estado Novo, neles procurando elevar o esplendor de Portugal e o engrandecimento do Império Ultramarino. Porém, curiosamente, contém, imagine-se, textos com clara preocupação na educação ecológica e ambiental das crianças daquele tempo. Vá lá a gente entender também de miscelânea. Ora bem, ao folhear, verifiquei que o seu último texto tem como título Portugal e Brasil. Para não vos amassar demasiado, vou ler apenas os 2 primeiros parágrafos que rezam assim e cito. Abre as comazinhas. São muito fortes os laços de amizade que unem Portugal ao Brasil. Um português sente-se brasileiro quando está no Brasil. E um brasileiro sente-se português se está em Portugal. Países tão grandes, um pela sua história, outro pela sua extensão e pelas suas riquezas, Portugal e Brasil são verdadeiramente 2 irmãos que estimam, admiram e respeitam. Aí está o último texto deste velhinho livro da 4ª classe. Este seminário uso brasileiro é, em meu entender, justamente a expressão de quão atual continua a ser esta estima, admiração e respeito mútuo. Mas é também um elemento unificador, expressão de uma ampla cadeia de valores que a sua realização em si transporta. Irei falar deles daqui a pouco. É bem sabido. Muitos de nós têm familiares no Brasil. Também é o meu caso. Ou seja, são profundos laços que nos unem, portugueses e brasileiros. Laços que vão muito para além do que se imagina. Por exemplo, aqui entre nós, se não estou errado, Julieta Sanches, que é filha de mãe brasileira e esposa de um cidadão brasileiro. É um exemplo perfeito dessa existência dos laços referidos. Laços que se foram forjando ao longo dos séculos. Sérgio Sampaio também descobriu, creio eu, que alguns dos seus antepassados são originários do Minho. Verdade? Certo? É verdade, não é? Ok, muito bem. Enfim, não há como escapar a tão poderosos vínculos, como é o caso dos vínculos familiares. Não esquecendo, obviamente, os laços históricos e culturais que também nos unem. Dê-me um pouco de água. É agora que vou fazer um fôlego, não é? Porque isto tem fôlego. Pode ser garrafa. Está ótimo. Muito bem. Ora bem, obviamente os laços históricos e culturais também nos unem. Apesar, e até por causa das diferenças, é muito mais do que nos une do que aquilo que nos separa. Numa espécie de inversão das viagens dos portugueses para a terra prometida do Brasil, assistimos hoje à viagem dos brasileiros para terras portuguesas. A cidade onde vivo, Braga, é hoje cada vez mais uma cidade de luso-brasileira. É, pois, na viagem que se faz o viajante. Sem a viagem, provavelmente não haveria seminário luso-brasileiro. Pois é. E porquê? É que há os acasos da viagem que geram acontecimentos felizes, e estes acontecimentos geram mais acontecimentos felizes. A vida é uma viagem cheia de coisas que se antecipam e de muitas outras que não se antecipam. E aqui falo mesmo na primeira pessoa. Isto me permite, a ousadia, falo também na pessoa de Sérgio Sampaio Bezerra. Há mais de uma década, viajei até Belo Horizonte para participar num congresso luso-afro-brasileiro de Ciências Sociais.
Na sequência, fui convidado a fazer uma palestra na PUC Minas sobre qualidade de vida na deficiência. Acho que foi uma coisa de última hora, que não estava prevista, se bem me recordo. Mas foi em boa hora, porque isto me permitiu conhecer o Sérgio. Depois foi descobrir interesses comuns e amizade selada. Depois disto, a vida continuou. Mas depois de uma estadia assombrada pela pandemia, Sérgio viajou de novo até Portugal, com a finalidade de conhecer as organizações portuguesas atuantes na inclusão das pessoas com deficiência. Daí conheceu a FENACERT e a CERT Lisboa, entre outras organizações similares ao longo do país. Conhecimento feito, amizade selada. Aqui estamos hoje. A culpa é das viagens. Ora, quanto a mim, devo muito da minha carreira profissional à FENACERT e às CERTs. Não posso esquecer a forma amiga e generosa com que me abriram as portas para me deixarem aceder aos seus segredos e tudo o que se seguiu ao longo de mais de 3 décadas. Recordo que uma das minhas primeiras apresentações, ainda era um jovem investigador, foi-me proporcionada pela FENACERT, no ano de 1994, num seminário internacional que decorreu em Santa Maria da Feira. E eu recordo particularmente uma nota deixada nesta altura, no diálogo entre o apresentador, o moderador da sessão e a assistência, e comigo próprio, o Jorge Rato, não está aqui, mas muitos conhecem, disse assim: olha, estão a ver, é possível produzir conhecimento científico com valor para as organizações. A partir daquela minha conversa, e depois de outras, foi um seminário muito interessante e bastante participado, na altura, em Santa Maria da Feira. Ora bem, o Instituto de Emprego de Ensino e Pesquisa de Darcy Barbosa é hoje também um lugar para onde viajo, um lugar que frequento e onde me sinto em casa, onde, a bem dizer, me sinto luso-brasileiro. Ou seja, no e noutro caso, lá segue a minha viagem, privando com os melhores de entre os melhores. Mas, afinal, a que valores é que me quero reportar? Alguns dos que bem ilustram as minhas viagens pelo mundo da inclusão das pessoas com deficiência. O valor da memória. Daqueles que tanto deram à causa da inclusão das pessoas com deficiência, com quem viajei e que tão precocemente nos deixaram. Certamente estariam aqui hoje, felizes e orgulhosos, a participar neste seminário. Refiro-me particularmente a Eduardo Barbosa e Rogério Castão. 2 amigos partiram com tanto ainda para dar à causa. Amigos de quem sinto, sinceramente, profunda saudade. Não há insubstituíveis. Bem o sabemos, mas há gente bem difícil de substituir. E entre estes figuram, seguramente, Eduardo Barbosa e Rogério Castão. 2. Valor da ciência e do conhecimento. Bem presente no que aqui foi hoje apresentado por todos aqueles que nos brindaram com os seus saberes e conhecimentos. Conhecimentos bem valiosos para a causa da inclusão das pessoas com deficiência, cujo alcançar não pode prescindir de ser cientificamente orientado para ser levado à prática, ainda que de modo crítico e reflexivo. 3. Estou quase a acabar. O valor da cooperação entre as organizações e as pessoas que se dedicam à causa da inclusão das pessoas com deficiência. Neste caso, entre a FENACERT e a FEAPES, que é o mesmo que dizer entre as CERT e as APAI. O valor do encontro, da convivência que gera proximidade e cumplicidade entre as pessoas. O seminário reuniu políticos, investigadores, profissionais, dirigentes, pessoas com deficiência e seus familiares. Ele mesmo é produto do encontro entre gente com várias origens e responsabilidades na causa, entre vários viajantes, diga-se de verdade. Número 2, 3, 4, 5. O valor da diplomacia do povo, que agrega os povos na partilha dos ideais comuns que buscam e fortalecem a solidariedade e a fraternidade, que vai muito para além da diplomacia, das chancelarias, das embaixadas, dos consulados, dos ministérios dos negócios estrangeiros. E é muito mais forte, solidário e poderoso. Neste caso, obviamente, em torno do ideal da causa da inclusão das pessoas com deficiência e de muitos outros, para além
deste público em particular. Aliás, a intervenção sobre a questão da demência, não é? Também assim o demonstra. O valor da partilha, feito pela concretização de projetos coletivos de interesse comum, que servem à causa da inclusão das pessoas com deficiência, nomeadamente promovendo trocas de informação, intercâmbio de dirigentes e profissionais entre as SERS e as APAI. Sétimo, o valor último da inclusão e da reabilitação das pessoas com deficiência e de outros, que a todos os aqui presentes e os que estão aqui presentes fisicamente, não é? E os que não estão aqui presentes fisicamente podem estar a seguir-nos através dos meios digitais, e há os que não puderam estar por razões diversas, mas que estão todos unidos enquanto valor inalienável da sociedade democrática, que deve ter o trabalhar, o promover o encontro da sociedade com as pessoas com deficiência. Isto para quê? Para conseguirmos o cumprimento integral dos seus direitos e dos seus deveres de cidadania e dos objetivos inclusos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ou seja, dos direitos humanos de cada um e de todos nós. A construção da sociedade inclusiva cabe a todos. Se o fizermos em conjunto, teremos mais probabilidades de sucesso. 8. E último, o valor da esperança, de que num futuro mais ou menos próximo, a sociedade inclusiva poderá mesmo acontecer. E com ela as pessoas com deficiência e todos nós veremos as vidas usufruírem de melhor e mais qualidade de vida, independentemente da situação de cada um. E não esqueçamos, sempre que há uma pessoa que melhora a sua qualidade de vida, a qualidade de vida de todos também melhora. É sempre um valor acrescentado. Bom, foi um privilégio ter viajado com vocês. Bem-ajam, até uma próxima, na tal terceira edição, pelo menos, do seminário que venha a decorrer no Brasil, num tempo mais próximo que seja possível. Muito obrigado. Estamos mesmo a chegar à reta final dos nossos trabalhos. E tentar cumprir aqui também, aqui um pouco como o Carlos Veiga disse, termos sempre uma nota de suporte para não nos espalharmos, principalmente pessoas que são comunicadoras e que gostam de falar, às vezes precisam de uma orientação para não se Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado do Trabalho, é uma honra para todos nós a sua presença e sinta mesmo que é para nós uma honra. Fizemos questão de o ter connosco, acima de tudo porque entendemos que temos no futuro um longo caminho de trabalho conjunto com um conjunto de desafios também para enfrentar nos próximos tempos, e por isso contamos muito com o Sr. Secretário de Estado nesses desafios que vêm de futuro. Naturalmente, a FENACERCIA e no meu papel, que represento depois a CONFECUP na negociação do compromisso de cooperação, temos nessa negociação toda do compromisso, que depois é subscrita ao mais alto nível pelo Sr. Primeiro-Ministro, temos aí espaço de cooperação, de diálogo, de negociação, e não entendemos que estes espaços e estas conferências sirvam para publicamente estarmos a reivindicar isto ou aquilo. Não, entendemos, é a matriz da FENACERCIA e da CONFECUP, que estes são espaços para celebrarmos e para acolhermos de braços abertos e de uma forma fraterna aqueles que querem estar connosco, aqueles que nos procuram e aqueles que vêm ao nosso encontro. E é nesse abraço fraterno que gostaria que o Sr. Secretário de Estado se sentisse, não da minha parte, mas de todos os meus colegas da FENACERCIA e toda esta família da FENACERCIA, que durante aqui um dia e meio foram mais de 120 pessoas presenciais, mais as 250 que estiveram online a partir do Brasil, e penso que em nome de todos eles posso expressar esse abraço fraterno. Queridos amigos, amigas e amigos da APAIS do Brasil, não vou já nomear mais os nomes, porque já são sebejamente conhecidos de todos. Queridas amigas, queridos amigos,
Encerramos hoje mais do que um seminário, encerramos um espaço de escuta, de partilha e de construção conjunta. Ao longo destes 2 dias, reafirmámos a importância de uma cooperação sólida entre Portugal e Brasil, assente em valores comuns, já aqui foram abordados, a dignidade humana, a justiça social, a solidariedade e, acima de tudo, o compromisso com os direitos das pessoas com deficiência. Este é um segundo seminário luso-brasileiro que nos permitiu refletir sobre os desafios contemporâneos que se colocam às políticas públicas, às nossas organizações também, às comunidades e fazendo assim uma passagem por todos os temas que abordámos, ou por alguns que são mais relevantes, o envelhecimento das pessoas com deficiência, das suas famílias, a inclusão comunitária, a autorrepresentação, a qualificação e o emprego e, naturalmente, não podia deixar de ser também a sustentabilidade das organizações do setor social e solidário como estruturas de base comunitária e de apoio àquilo que são os recursos que são mobilizados para as pessoas que mais dele precisam. Mas também trouxe soluções, exemplos inspiradores, práticas inovadoras e o reforço de que a nossa atuação deve estar sempre centrada nas pessoas, nas suas escolhas e nos seus direitos. Falámos da importância de modelos de governação baseados na transparência, no conhecimento e, acima de tudo, na cooperação. Reforçámos o papel das organizações como estruturas de base comunitária, capazes de transformar realidades e de promover uma cidadania plena e ativa. Este encontro reafirmou algo que já sabíamos, que só juntos, em cooperação, conseguimos construir respostas eficazes. A troca de experiências entre os nossos países é, por isso, uma ponte de esperança. Uma ponte que deve continuar a ser percorrida com generosidade, visão e compromisso. Basicamente, durante este dia e meio, fomos reafirmando este nosso compromisso de relação bilateral e de aprendizagem conjunta e de co-construção dos tais saberes e das experiências que nos vão permitir também manter esta ligação sempre ao Brasil, aprendendo convosco, Sérgio, Fabiana, os restantes colegas e vocês também, se assim quiserem, inspirarem-se no nosso trabalho. Por isso, reiteramos este compromisso. Agradecemos a todos os que tornaram este seminário possível, aos parceiros institucionais, aos oradores, e foram muitos, às equipas da APAIS e da FENACERSE. Só uma nota, nós quando começámos a preparar o seminário, achávamos que não era possível, no tempo que estávamos a preparar, realizar, mas foi possível, com muita generosidade, toda a equipa, e fica aqui também o reconhecimento da competência dos colaboradores da FENACERSE. E a todos os que aqui trouxeram e partilharam o seu saber e experiência. Este seminário não termina aqui. Ele prossegue nas nossas práticas, nas políticas públicas que influenciamos. Eu há pouco estava ali sentado e eu pensava... Hoje falamos nas redes sociais, os influencers, né? É a palavra, são os influenciadores, mas depois na vida política nós chamamos as pessoas que praticam o lobby, mas o lobby tem uma conotação às vezes negativa. Nós, para além de sermos pessoas de apoio e de estruturas de apoio àquilo que é os direitos das pessoas com deficiência, nós somos influenciadores da ação, influenciadores da vida política, e estruturas como a FENACERSE e a Confecup não abdicam de ser influenciadores das políticas públicas e exigir aos poderes públicos as garantias que estão constitucionalmente previstas. É esse o papel das organizações, é estes diálogos que também vamos estabelecendo com os governos e é estes diálogos que depois têm expressão prática na realidade das pessoas e impacto direto nas pessoas. E é isto que nós aqui queremos, é reafirmar todo este nosso compromisso de diálogo, de transparência, de sinalizar em sede própria aquilo que é preciso fazer e quando fazer e como fazer. Isso não vamos abdicar de ninguém, não vamos delegar a ninguém esse papel e vamos, no limite das nossas capacidades e das nossas forças, reivindicar, não em nome da FENACERSE, não em nome da Confecup, não em meu nome, não em nome dos meus colegas, vamos reivindicar em nome das pessoas que servimos e apoiamos nos territórios. Este seminário não termina aqui, como eu disse, ele prossegue nas nossas práticas, nas políticas públicas que influenciamos, nas vidas que queremos transformar. Que os laços criados e fortalecidos nestes dias se mantenham vivos e frutíferos, que o diálogo continue, que a missão que nos une nunca perca o seu sentido maior, garantir a autonomia das pessoas
inclusão e dignidade para todas as pessoas, sem exceção. Encerramos os trabalhos com a certeza de que, mesmo num mundo cheio de desafios, é possível seguir com esperança. Aquela esperança que se transforma em ação concreta. Como nas palavras de Paulo Freire, a esperança é um imperativo histórico. E é com esta esperança que seguimos, juntos, sempre. Muito obrigado. Mais uma vez, Sr. Secretário de Estado, é uma honra tê-lo aqui connosco e convidava-o a encerrar, então, este dia e meio de trabalho, na expectativa que possamos continuar o nosso diálogo e a desenhar caminhos para o futuro. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Apenas umas notas breves. Começarei por felicitar a organização desta iniciativa e por, na pessoa do seu professor Carlos Vieira, cumprimentar todos os que tiveram a oportunidade de vos dirigir a palavra e de lhe dizer que, como é óbvio, subscrevemos todas as palavras de referência às ligações Portugal-Brasil e também na sua pessoa cumprimentar precisamente os nossos irmãos brasileiros que nos estão a ouvir aqui na sala ou à distância. Posto esta introdução, partilhar convosco algumas notas que nos parecem ser úteis na perspectiva do trabalho, porque na perspectiva da ação social já tiveram a oportunidade ontem de ter cá a senhora Secretária de Estado da Ação Social. Portanto, na perspectiva do trabalho, o que é que pode aqui ser dito? Vamos tentar, mesmo que se dê algum exemplo de português, que isso seja facilmente perceptível à distância ou aqui na sala pelos nossos irmãos brasileiros. A dizer o seguinte, nós estamos desde o início da governação, e agora, como sabem, estamos na fase final do 24º Governo, vem aí o 25º. Estamos desde o início a acompanhar, através da Organização Internacional do Trabalho, a chamada economia do cuidado. Estivemos a representar o governo português em junho na Organização Internacional do Trabalho. O Brasil fez-se representar pelo Sr. Presidente da República, com quem tivemos a oportunidade de nos cruzar nessa sessão. E hoje em dia a economia do cuidado tem toda a atenção da Organização Internacional do Trabalho e estima-se que dentro em breve cerca de 2 bilhões de cidadãos do mundo tenham necessidade de apoio e de serem cuidados. E, portanto, as organizações do trabalho começaram a olhar para esta área numa lógica complementar e sem qualquer sobreposição sobre aqueles que têm a responsabilidade de olhar na lógica da ação social. Há aqui uma lógica de complementaridade. Mas, desde logo, as áreas do trabalho também olham para os beneficiários, isto é, olham para a parte que nos toca dos 2 bilhões a Portugal ou ao Brasil. E, desde logo, o olhar para estes beneficiários que precisam de cuidados, e notem que estamos a fazer de um modo abrangente, porque têm alguma incapacidade ou porque já não têm idade para se cuidar de si próprios, seja qual for o motivo da necessidade de precisarem de cuidados. E então estes beneficiários, na perspectiva da Organização Internacional do Trabalho, têm uma preocupação que significa a sua integração no mercado de trabalho. Portanto, é aqui que os responsáveis pelo trabalho, e eu já tive a oportunidade também de conhecer o Sr. Secretário de Estado do Trabalho brasileiro, esteve cá há cerca de um mês e meio, numa iniciativa do Instituto de Emprego e Formação Profissional, tive a oportunidade de conhecer. A nossa preocupação, em termos de trabalho, é o que é possível fazer para que quem tem alguma dificuldade, maior ou menor, de integração no mercado de trabalho, pode contar com os dirigentes políticos dessa área e as diversas instituições para que possam ter acesso ao trabalho. Isto parte de um pressuposto que é um dado assente de que o trabalho é a forma ideal da integração
do ser humano na sociedade, e todos aqueles que tenham a mínima das hipóteses de passar por essa experiência, deve-lhe ser dada a oportunidade. É o modo de, enquanto pessoa, se desenvolver na plenitude e, portanto, seja qual for a incapacidade, se houver essa possibilidade, devemos fazer o esforço para que essa experiência, maior ou menor ao longo da vida, seja possível. E isso significa que temos então que formar essa pessoa para o trabalho e, portanto, temos que ter mecanismos de formação adequados. Temos que ter apoios para que o mercado de trabalho abra a porta e dê a oportunidade a essas pessoas que não têm as mesmas capacidades naturais para o exercício de funções, e depois temos de garantir a presença ou a manutenção desse cidadão no trabalho, o que significa que temos que ter instituições que façam o acompanhamento e que, enquanto ele se sentir bem, feliz no trabalho, ele possa continuar a exercer essa função. E, portanto, esta é, desde logo, o que é que uma Secretaria de Estado do Trabalho se relaciona com os beneficiários do vosso trabalho. É nesta perspectiva, que é dar-lhes esta oportunidade e manter-lhes o acompanhamento, neste também pressuposto que hoje em dia a felicidade se atinge durante o trabalho e não apenas fora do trabalho. Longínquos vão os tempos em que o trabalho era uma parte da nossa vida em que sofríamos para depois ter alguma compensação fora desse horário. Hoje é um dado adquirido que mesmo durante o trabalho nós temos que ser felizes, o que significa que principalmente estas pessoas que sem o apoio não conseguem ter esta experiência, nós devemos dar-lhe essa oportunidade. E é assim que organizações como a FENACERSI são da máxima importância e as suas associadas para, em colaboração com o Estado, exercerem este papel. E esta é a parte quase onde se esgota, então, a ligação do trabalho com os vossos beneficiários. O restante é com as áreas complementares da ação social ou da segurança social. Mas há uma área da máxima importância para a qual a Organização Internacional do Trabalho começou, então, a partir de junho do ano passado, essencialmente, e cá está nessa iniciativa que encontram no Google ou na internet, em que esteve o Sr. Presidente da República Brasileira, e onde os países todos das Nações Unidas estiveram presentes, é a parte dos trabalhadores, isto é, daqueles que na economia do cuidado cuidam de quem precisa. E é aqui que entra a Secretaria de Estado do Trabalho. E este é um alerta que leva a que se lance o desafio às instituições que foram criadas essencialmente a pensar nos beneficiários, mas que ao longo dos anos, ou dos séculos, hoje em dia são um setor da economia e são um setor que, em Portugal, deverão empregar cerca de 300 mil trabalhadores. E é nessa perspectiva a Secretaria de Estado do Trabalho ambiciona a harmonização laboral, no sentido em que temos que ultrapassar aquilo que foi um natural crescimento em paralelo das organizações e que nos leva que, à data de hoje, trabalhadores exatamente com as mesmas funções tenham salários diferentes em instituições da mesma rua, apenas porque uma está numa confederação e outra está noutra confederação. Isto tem que ser ultrapassado. Isto é pelo diálogo, é pela celebração de contratos coletivos de trabalho, mas hoje em dia já existe em Portugal uma confederação do setor social. E é no seio desta confederação que todos têm que se harmonizar. E este é um passo da máxima importância. Nós celebramos com os parceiros sociais um acordo a 4 anos para a valorização salarial. E esse acordo também abrange os trabalhadores deste setor. Eles também lá estão incluídos. O que falta é uma entidade de cúpula que os represente e harmonize. Os valores que lá estão também servem de referência para este setor. Desde logo, aquele que é decidido por despacho, que é o salário mínimo, e esse aplica-se por decreto.
Mas agora é necessário também cumprir os objetivos do salário médio e do crescimento do salário médio neste setor. E daí fica o desafio. É preciso cuidar de quem cuida. Porque se não fizermos com que estes 300 mil estejam felizes e se sintam justamente compensados do esforço que fazem, poderão ter a falta de algumas das condições que nós consideramos adequadas para o exercício das suas funções. E fica o desafio ao setor para que se inicie um diálogo de harmonização salarial e de cumprimento dos objetivos ambiciosos do acordo tripartido 25-28, mas que os restantes setores estão a cumprir sem dificuldade. Isto é, em 2025, nós tivemos, tanto para o salário mínimo como para o salário médio, aumentos superiores a 6%. O salário mínimo aumentou 6,1%, o salário médio aumentou 6,4%. Isto é, os trabalhadores portugueses entraram em janeiro de 25, com um aumento de salário médio vindo de 24 em 6,4, e aqueles que se situam na base da pirâmide com um aumento de 6,1. É necessário que o setor acompanhe. Esta é a mensagem que vos passo. Por último, dizer-vos que, tal como todos os outros setores, vai ser feito um esforço relativamente à formação profissional. Portanto, é necessário olhar para estes trabalhadores e colocar ao dispor, de modo organizado, toda a rede do Instituto de Emprego para que todos os trabalhadores no país possam ter acesso à formação necessária. Desde logo, e em primeira instância e com caráter de urgência, a formação contínua. Portanto, é necessário garantir que quem cuida de pessoas tem acesso à formação que nós estamos já a disponibilizar para quem cuida de coisas, e, portanto, nós temos que privilegiar o que é de privilegiar, e nesse caso é, sem qualquer margem para dúvida, as pessoas, e, portanto, este é um setor, estes 300 mil trabalhadores têm de ter de imediato acesso, o que significa que o Instituto de Emprego, nas suas 3 redes, deve e está a montar e já tem a dispor um plano nacional de formação. As suas 3 redes são os centros de formação de gestão direta do Instituto de Emprego, são várias dezenas que cobrem o país. Depois a sua rede de centros de formação de gestão participada, que também cobrem o país. E aqui, onde um deles tem por exclusividade os trabalhadores deste setor, e notem, não é os beneficiários finais do setor, é os trabalhadores do setor, e, portanto, é a segunda frente de atuação, e depois a terceira, que são as entidades externas, onde se incluem todas as entidades do setor, ou não, entidades que se dediquem à formação. E isto tem que ser protocolado, tem que ser definido, e temos de ter uma oferta nacional rapidamente. Porquê? Porque estas pessoas já estão a trabalhar e estão a lidar todos os dias com trabalhadores. E em Portugal, no Brasil e no mundo em geral, o que aconteceu foi que, ou fruto de políticas públicas como tivemos em Portugal, e temos da creche feliz, em que se deu um rápido e súbito crescimento da necessidade de trabalhadores nesta área, quer através da longevidade, o número de trabalhadores cresceu e, portanto, nós temos, a nível da União Europeia, milhões de trabalhadores já nesta área. Em Portugal, estima-se que estará já nos 300 mil. Portanto, é urgente que todos eles tenham acesso. Lanço o desafio e, no fundo, colocar aqui a perspectiva da Secretaria de Estado de Trabalho. E depois a formação inicial. É também da máxima importância que todos aqueles que todos os dias estão a ser contratados. Portanto, conhecem os dados. Portugal é neste momento o país da União Europeia que mais contrata todos os dias. Nós temos neste momento, à data de hoje, 100 mil vagas para preencher. Portanto, se tivéssemos 100 mil pessoas com vontade de trabalhar, encontravam emprego de imediato. É uma questão só de mobilidade ou de proximidade
e de adaptação, portanto não há a perfeição de se encontrar o local certo e, portanto, isso conjugar a procura com a oferta de trabalho, mas temos neste momento identificadas mais de 100.000 vagas para preenchimento imediato. Portanto, nomeadamente neste setor, parte também está neste setor, fruto destas medidas que referi, e, portanto, nós precisamos então de ter uma formação inicial muito cuidada, muito planeada, e isso envolve estas 3 frentes, através do diálogo, da complementaridade, e não queria perder a oportunidade de, estando aqui num fórum em que tem instituições desta área, de vos lançar o desafio. Isto tem a nível mundial o chapéu das Nações Unidas, através da sua Organização Internacional do Trabalho. É algo que está mais que estudado e identificado. O que precisa agora é da mobilização dos países. Cada país tem que se mobilizar. É óbvio que iniciativas como a 2 também são da máxima importância, porque permitem a troca de experiências, a troca e a aprendizagem de boas práticas, o evitar de repetir os erros que o colega nos possa transmitir, e, portanto, esse o desafio. E assim, como última mensagem, dizer-vos o seguinte: todos os beneficiários de apoios da área social, e que foi referido pela FENACI em termos do famoso protocolo, e que teve há pouco tempo uma iniciativa pública de subscrição e, portanto, e que foi referido como um dos maiores aumentos, ou se não o maior, desde que ele existe, tem então como foco os beneficiários, aqueles que precisam do nosso empenho. E isso é uma área. E daí que vos felicito por terem tido a iniciativa de ter cá a Secretaria de Estado e a Sra. Secretária de Estado da Ação Social, a quem cabe a monitorização e a responsabilidade para que nada falte ao beneficiário final do vosso trabalho. Da minha parte, eu não podia deixar de trazer aqui esta mensagem que é necessariamente complementar e que se refere aos trabalhadores do setor, àqueles que cuidam. É óbvio que depois há uma outra temática que também não fugiremos a ela, que é aqueles que cuidam de modo informal, fora do âmbito do trabalho. Mas por isso nós estamos aqui sempre a referir a palavra trabalho e não a palavra emprego. É a diferença. Não está aqui a Secretaria de Estado do Emprego, está aqui a Secretaria de Estado do Trabalho. Trabalho no sentido mais amplo possível. Trabalho no sentido de, e com isto termino, que seja qual for o ato que tenha que ser praticado por um ser humano e, como tal, algures no tempo, foi catalogado como um ato de trabalho, então esse ato, que depois, por regra, dá origem a uma profissão, é digno, da máxima dignidade. Da máxima dignidade. O que temos agora, então, e este setor também tem que fazer isso, é de criar condições para que esse trabalho seja exercido com toda a dignidade necessária, com todas as condições de saúde, com todas as condições de segurança e com o ambiente e com o enquadramento adequado para que esse trabalhador seja feliz enquanto executa esse ato. Este é o desafio que vos lanço. E, por último, claro, que lhe seja atribuído, por último, mas não como hierarquicamente secundário, que lhe seja atribuída uma justa compensação, um salário justo, que é para que também seja feliz fora do trabalho. É daí que vem essa parte. E então aqui, essa mensagem, atendendo a que este é o último dos setores, todos os outros ao longo dos séculos se foram organizando, nas últimas décadas criaram contratação coletiva adequada, este é o último dos setores. E, portanto, nós temos então de rapidamente, dentro das perspectivas da Secretaria de Estado do Trabalho, era este ano, a contratação coletiva devia tender para um único contrato coletivo de trabalho. O setor tem neste momento 20 níveis remuneratórios e em Portugal e certamente no Brasil o que acontece é que depois basta o aumento do salário mínimo para fazer desaparecer metade destes índices
Isto cria, como é óbvio, fatores de desigualdade crescentes. Nós já vamos em abril de 25 e ainda andamos a discutir a harmonização de salários de 24. Não devemos prolongar muito tempo esta situação. Significa que 25 era um bom ano para se fazer história e para que todos os trabalhadores do setor pudessem contar com um contrato coletivo de trabalho uniforme, que as mais de 300 categorias profissionais que o setor tem fossem revisitadas e harmonizadas, e daí os beneficiários da vossa causa se sentissem devidamente apoiados por trabalhadores mais felizes. Muito obrigado. Olha, boa viagem para todos de regresso a casa, muito obrigado. Damos por encerrado, ponto final.